Início do Fórum TSF nesta manhã de quarta-feira. O Fórum com Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira. Bom dia. No Fórum TSF de hoje vamos debater a polémica sobre o acordo ortográfico e queremos ouvir a sua opinião. Faz sentido reabrir este debate? Devemos rever a posição do país numa altura em que o acordo está em vigor, com consequências práticas a nível da educação, no ensino obrigatório, a nível da edição livreira? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar neste debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Pode também responder ao inquérito que está em tsf.pt. Perguntamos aos nossos ouvintes se devemos reabrir o debate sobre o acordo ortográfico. Os primeiros resultados dão larga vantagem ao sim. 79% dos ouvintes que já responderam a este inquérito considera que devemos reabrir este debate sobre o acordo ortográfico. A questão é polémica e o Presidente da República e o Governo não parecem seguir a mesma cartilha quanto a esta questão. É que Marcelo Rebelo de Sousa abriu a porta à possibilidade de o país reponderar o acordo ortográfico. Este domingo, ainda em Itália, antes de chegar a Moçambique, o Presidente recordou que Angola e Moçambique estão em ponderação sobre o acordo ortográfico e depois acrescentou Marcelo: há que acompanhar essa ponderação e depois ver se há razão para reponderar em Portugal. Mas estas declarações, que foram lidas como um apoio claro à decisão de repensarmos o acordo ortográfico, estas declarações não vão no mesmo sentido daquelas que foram feitas pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros. Augusto Santos Silva disse ontem que Portugal aguarda serenamente a conclusão do processo de ratificação do acordo por parte dos países que o adotaram e ainda não ratificaram. Augusto Santos Silva recordou ainda que o acordo já foi ratificado, encontra-se em vigor em Portugal e a mais 3 países: Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Ora, com estas posições em cima da mesa, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Faz sentido reabrirmos o debate sobre o acordo ortográfico? Devemos voltar atrás, uma vez que as novas regras já estão em vigor em Portugal, com consequências no ensino obrigatório e na edição livreira? Queremos ainda ouvir a sua opinião, como avalia esta aparente sintonia entre o Governo e o Presidente da República sobre esta questão. Número de telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Devemos reabrir o debate sobre o acordo ortográfico? Que importância dá a este debate? Queremos ouvir a sua opinião e começamos este debate com o contributo do professor Malaca Casteleiro, linguista. É considerado um dos pais ou o pai deste acordo ortográfico. Senhor professor, muito bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Professor Malaca Casteleiro, como é que vê o renascer deste debate sobre o acordo ortográfico? Bom dia a todos. Olha, eu vejo este debate e esta tentativa de reabrir o processo com muita apreensão, porque o processo está implantado, o acordo ortográfico está implantado, como disse o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, em São Tomé, e também, mais ainda, quer dizer, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que é um organismo da CPLP, tem estado a elaborar o vocabulário ortográfico comum da língua portuguesa, que era um dos requisitos do acordo, e nesse vocabulário ortográfico comum já estão integrados o vocabulário ortográfico nacional de Portugal, do Brasil, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, de Timor-Leste e até o de Moçambique. Portanto, Moçambique também já aprovou, o governo de Moçambique já aprovou o acordo ortográfico e falta ele ser ratificado pelo Parlamento moçambicano. Não faz sentido nenhum reabrir o debate neste momento, é uma questão muito complexa e eu concordo inteiramente com a posição que o governo tomou. Não é este o momento para estar a reabrir o debate. Portanto, a minha posição é que o acordo deve ser implantado em todos os países e depois, posteriormente, se houver algum aperfeiçoamento a fazer, é que se deve fazer. Portanto, não vamos interromper um processo que está em curso. E bem, em Portugal está plenamente implantado. No Brasil
Os que se opõem, muitos dos que se opõem ao acordo, querem voltar a reintroduzir as consoantes mudas, não é? Como se fosse possível o tempo voltar para trás. Então também querem implantar o PH outra vez, como já tenho ouvido defender, que devíamos voltar a ortografias até mais antigas. E já tenho ouvido também defender uma posição que é realmente gritante, que é cada país devia ter a sua própria ortografia, devia ter a sua ortografia nacional. Então nós vemos esta posição ser levantada por algum francês, algum inglês, ou falantes de língua francesa, de língua inglesa, de língua espanhola. Então a grandiosidade da língua portuguesa é ela ser partilhada por 8 países lusófonos, ser partilhada por milhões e milhões de pessoas no mundo. Eu lembro que o acordo ortográfico já está a ser utilizado nas universidades, nas instituições estrangeiras onde se ensina o português. E agora vamos voltar para trás. Não me parece razoável, nem me parece prudente, não é? Ficou surpreendido com esta posição do Presidente da República, que objetivamente abriu a porta a este debate, ao relançamento desta polémica? Eu fiquei muito surpreendido e não esperava isso do Presidente da República. Porque se ele dissesse que uma preocupação era que Moçambique também mais rapidamente ratificasse o acordo, estaria inteiramente de acordo, concordaria inteiramente. Agora que ele venha dizer que temos que rever, Não é possível, não se pode brincar com coisas sérias. Uma mudança ortográfica não se faz do pé para a mão, nem andamos sempre a mudar, não é? Nós olhemos para as grandes línguas de expansão internacional, como o inglês, o espanhol, o francês. E também houve, nomeadamente em França, onde ainda não há muito tempo, há muitos anos, fizeram uma reforma ortográfica, houve muita oposição. Portanto, sempre houve oposição a qualquer mudança ortográfica. E, sobretudo, das pessoas que estão habituadas a escrever de uma determinada maneira e depois, enfim, de certo modo, são levadas a escrever de outra. Mas eu lembro que no sistema de ensino, nos órgãos oficiais do governo, portanto, nas editoras, é que o acordo deve ser empregado na correspondência particular das pessoas. Cada pessoa pode escrever como quiser, ou como aprendeu, melhor, não é bem como quiser, mas como aprendeu. Portanto, não faz sentido, neste momento, abrir um processo que foi difícil, que é difícil. São muitos países, muitos povos realmente a intervir num processo que não é fácil chegar a um consenso, porque o que nós fizemos foi um acordo ortográfico com transigências de um lado e do outro, porque o grande erro esteve em 1911, quando se fez a primeira grande reforma ortográfica em Portugal e o Brasil não foi chamado a colaborar. Portanto, se isso tivesse sido feito, nós não estávamos com este processo. Portanto, aí tinha sido acordada uma reforma ortográfica comum e o problema ficava resolvido. Infelizmente não foi isso que aconteceu. E vivemos um século de guerra ortográfica. Bem, com uma deriva ortográfica constante, com várias tentativas, e agora que chegamos a uma tentativa, que é o Acordo de 1990, que está a ser implantado em todos os países, estamos a levantar novamente esta questão. Não lhe parece, professor Malaca Casteleiro, que o facto de Angola e Moçambique não terem ratificado este acordo ortográfico permita-me aqui o exagero da expressão, uma facada mortal, um golpe mortal neste acordo? Não é. Repare, Moçambique, como disse, já elaborou o vocabulário ortográfico nacional. Portanto, já uma comissão nomeada pelo governo elaborou esse vocabulário ortográfico nacional e ele já está a ser integrado no vocabulário ortográfico comum. Uma professora moçambicana, que é a professora Marisa Mendonça, é a diretora executiva do ILP, do Instituto Internacional da Língua Portuguesa. Portanto, o Moçambique já aprovou, o governo aprovou o acordo, falta ratificar no Parlamento. E, portanto, desde que o acordo esteja implantado em todos os outros países, o último que se
para a Angola, que tem sido mais difícil em Angola, terá que acabar por aderir. Portanto, não vai ficar isolada no domínio, neste âmbito lato da lusofonia. Portanto, é uma questão também diplomática, porque eu via como mais positiva uma via diplomática que procurasse mostrar o interesse, as vantagens de termos todos uma ortografia unificada. Não será a ortografia perfeita, não é, com certeza, porque a ortografia perfeita não existe, mas foi aquela que conseguimos levar ao máximo de unificação. Professor Malaca Casteleiro, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado este nosso convite da TSF para nos ajudar a lançar o debate, para o qual convidamos agora os nossos ouvintes. Queremos ouvir a sua opinião sobre o acordo ortográfico. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa acabou por, na prática, relançar o debate ao abrir a porta a uma reponderação desta questão. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Faz sentido reabrir este debate sobre o acordo ortográfico? É ainda momento de rever a posição do país quando o acordo está em vigor? Tem consequências no ensino? É com as novas regras que escrevem e aprendem os alunos do primeiro ao 12º ano? Um acordo tem também consequências na edição livreira? Faz sentido rever a posição do país sobre o acordo ortográfico? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do Fórum é o 808-202-173. 808-202-173. A questão é polémica. Governo e Presidente da República parecem ter aqui sintonias diferentes, estar sintonizados quanto a esta questão, enquanto o Presidente da República diz que teremos que ver como é que o processo corre em Angola e Moçambique para depois ver se há razão para se reponderar a questão do acordo ortográfico em Portugal. Em contraponto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, que assume a posição oficial do Governo português sobre esta questão, disse ontem que o acordo está ratificado, está em vigor em Portugal e em mais 3 países. Portugal aguarda serenamente a conclusão do processo de ratificação do acordo por parte dos países que o adotaram, mas ainda não o ratificaram. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que importância atribuem a este debate? Faz ou não sentido voltarmos a repensar a adoção do acordo ortográfico? Que opinião tem Henrique Neto, que está em viagem? Henrique Neto, que foi candidato à presidência da República. Escutamos muitas vezes aqui no Fórum. Bom dia. Bem-vindo a este debate. Bom dia aos ouvintes da TSF. Tal como eu disse e escrevi em comunicado durante a campanha eleitoral à presidência da República, faz todo o sentido a revisão do acordo e, mais do que isso, penso que é uma necessidade nacional, defesa do bom nome do país e da língua portuguesa. Ser verdade a posição que é apontada agora ao Partido Socialista também não surpreende muito, na medida em que o Partido Socialista não tem defendido a língua portuguesa noutras circunstâncias, como aconteceu, por exemplo, na União Europeia, onde a língua portuguesa foi retirada no tratamento na litigância das patentes, em que o Partido Socialista se absteve na Assembleia da República perante esse ataque à língua portuguesa feita pela União Europeia, e isso já revela a pouca preocupação que o Partido Socialista tem tido, e outros setores da sociedade portuguesa, têm tido com a defesa da língua. E isso é essencial. Por outro lado, uma intervenção anterior dizia mais ou menos que, os outros países que não aprovaram o acordo não terão outro remédio se não aprová-lo, o caso de Angola ou de qualquer outro país. Esta é uma atitude também que não é própria de um regime democrático, que não é própria de um país onde as ideias se debatem com calma, ponderação, inteligência, e é evidente que o acordo ortográfico foi metido à pressa na agenda política portuguesa, não foi debatido na sociedade portuguesa, nomeadamente entre os técnicos e os especialistas da língua, e dividiu o país ao meio. Aqueles que acham que os governos funcionam e que, portanto, se resolveram isso, teriam as suas razões para o fazer,
e uma parte importante da sociedade, penso maioritária, que acha que o acordo é um desastre. Eu estou nessa categoria. Acho que o acordo deve ser revisto. Durante a campanha eleitoral propus a seu adiamento, a sua interrupção por 5 anos, a criação de uma comissão técnica que, com calma e com um debate em todo o país, apresentasse uma solução à Assembleia da República, que pode ser a anulação do acordo, que poderia ser a revisão do acordo em termos diferentes, quer políticos, quer técnicos, e a entrada do acordo, no caso de ser aprovado, simultaneamente em todos os países da CPLP. Porque não faz nenhum sentido que um país, ou 2 ou 3, subscrevam o acordo contra a opinião dos restantes países da CPLP, criando uma divisão numa instituição que é muito importante e que é representativa do mundo português e, mais do que isso, defensora natural da língua portuguesa. Portanto, este processo é trabalhário, é mal feito, é mais uma das muitas coisas em que os governos portugueses têm tratado os temas relevantes com os pés e com muito pouca inteligência. E muito obrigado ao Fórum. Eu é que agradeço a sua participação, Henrique Neto. Vamos agora ao encontro de Maria Henriques, está aposentada, liga-nos do Oeiras. Bom dia. Bom dia, Maria Henriques. Já voltaremos a ligar este número de telefone um pouco mais à frente. Passo a palavra a José Carvalho, médico, está em Coimbra. Bom dia. Bom dia. Eu agradeço a receberem o telefonema. Eu sou um ouvinte assíduo do seu programa e cumprimento com muita estima pelo seu esforço. Do nosso programa e do nosso esforço, Dr. José Carvalho. Exatamente, mas de facto nunca liguei e hoje, atendendo à importância do tema e à importância que eu lhe dou, não sou de modo nenhum filólogo, nem um linguista, sou apenas um médico que utilizo diariamente com o maior esforço possível a língua portuguesa falada, escrita, e muito me custa verificar que, tal como disse agora o Sr. Henrique Neto, um pouco à pressa, fomos contrapostos ou fomos postos perante uma mudança que, e eu peço desculpa, não digo que o país esteja cortado ao meio, eu vejo imensa gente, a larga maioria das pessoas, completamente contrariada a obedecer aos novos ditames do novo acordo. E se a língua portuguesa foi levada pelos portugueses ao resto do mundo, nomeadamente às antigas colónias, custa muito verificar que seja agora, em sentido inverso, uma obrigação por ter sido aceito por esses países, agora felizmente não colonizados, independentes, autónomos e capazes de tomar as suas decisões, que sejamos nós obrigados a ir atrás deles. E embora não esteja no campo político e ideológico do Sr. Presidente da República, e recordo agora com saudade essa postura de uma pessoa que também não era ideologicamente do meu campo, o Dr. Vasco da Moura, como é fundamental rever esta situação que estamos a viver. É que no dia-a-dia, especialmente no português escrito, mas mesmo também no português falado, esta situação do novo acordo traz situações absolutamente caricatas. E eu penso que, com todo o respeito pela primeira pessoa, o senhor que primeiramente falou e que fundamentou de maneira muito pormenorizada a necessidade de deixarmos o PH da farmácia e outras coisas. Mas deixar a palavra amnistia para anistia, tirarmos certas consoantes que tanta falta nos fazem e ver os professores do ensino secundário em especial a ser confrontados com uma situação em que foram formados de uma certa maneira e terem que agora dizer como erro ortográfico aquilo que as pessoas da sua geração ou mais velhas escreviam obrigatoriamente de uma certa maneira, é absolutamente inacreditável. Eu agradeço o esforço de pessoas como o Presidente da República, que têm a coragem, porque estão numa situação que lhes permite também isso, mas mesmo que não estivesse, admito que o fizesse. Isto tem que ser revisto, isto não pode ser. Há certas coisas que a evolução das línguas, evidentemente, obrigam a que haja mudanças. Essas mudanças têm que ser feitas de forma ponderada por quem saiba e acompanhadas do ensino, quer na parte das humanísticas, mas também na parte das ciências e das tecnologias, de maneira a que todos saibamos falar. E a língua portuguesa, que é um dos nossos grandes valores, neste momento, com o acordo ortográfico, está a ser muito maltratada.
e a origem, muitas vezes, de conversas, sejamos práticos. No dia-a-dia da utilização da língua portuguesa, o acordo ortográfico está a ser objeto de uma grande, quase de uma caricatura. Toda a gente se ri do que é o acordo ortográfico. E com todo o respeito por quem tem filologicamente fundamentos fortes para o defender, eu diria, reabra-se com calma, não se obrigue para já ninguém, e por muito que entre as pessoas que defendem a ortografia antiga se possa continuar, e certamente continuarei a fazer com os que não defendem o acordo ortográfico, a utilizar a língua portuguesa que aprendi, com todo o respeito, esta situação tem que ser reaberta e a Assembleia da República, seja que governo for, tem que tomar em conta esta situação que é de uma gravidade fundamental numa cultura que se pretende defender a todo o trânsito, e por isso eu não deixei hoje de tentar manifestar a minha opinião singela, simples, apenas de um utilizador da língua, e agradeço muito a atenção que tiveram para conseguir. Eu é que agradeço o facto de ter decidido participar neste debate que hoje fazemos aqui. Escutado a opinião do Dr. José Carvalho, vamos ao encontro de Maria Henriques, está já aposentada, liga-nos do Oeiras. Bom dia, Maria Henriques. Não, voltou a cair esta chamada telefónica. Vamos ver se temos mais sorte. Um contacto com Francisco Vicente, motorista, está em Belas. Bom dia. Estou sim, muito bom dia. Olha, a minha opinião sobre este assunto é muito clara. Portanto, eu acho que aquilo que nasce torto, tarda ou nunca se endireita. E o acordo ortográfico, logo desde o início, foi feito à pressa, com uns critérios muito duvidosos, e não sendo aceito por todos os países da CPLP, logo aí não é um acordo, porque é uma imposição. Portanto, enquanto não for aceito por todos os países, ele não pode ser implementado. Estas declarações do Ministro são, mais uma vez, irrisórias, não é? Este é um Ministro que realmente já nos habituou a cenas e a declarações infelizes, é mais umas. Portanto, enquanto a lei é muito clara, enquanto não peço desculpa, Francisco Vicente, peço desculpa, deixe-me só, aproveitando essa boleia que nos dá, a dizer que a posição do Ministro dos Negócios Estrangeiros é a posição oficial do Governo português. Convidámos para este fórum o Ministro da Cultura e o que nos foi respondido foi: a posição do Governo está bem clara, é a posição do Ministro Augusto Santos Silva. Exatamente. Eu ouvi perfeitamente, e lamento que o Governo do meu país tome esta postura, porque, recordo, não há muito tempo saiu na comunicação social um estudante de Coimbra a tirar um mestrado, meteu a faculdade em um tribunal por causa das suas notas que foram negativas, porque usava simplesmente recusou-se a escrever pelo acordo ortográfico. E, portanto, enquanto as regras, não fui eu que as fiz, são muito claras, as regras da língua portuguesa, enquanto não for aceito por todos os 8 países da CPLP, ele não pode ser implementado, não pode ser usado em documentos oficiais do Estado, não é? E não pode ser ensinado e obrigar os estudantes e os professores a utilizá-lo nos estabelecimentos de ensino. Portanto, na minha opinião, acho que realmente este devia ser repensado, reformulado com tempo, com a participação de todos os países da CPLP, para chegar realmente a um acordo ortográfico que fosse concordado e aceito por todos. Esta é a minha opinião. Agradeço a sua opinião, Francisco Vicente. Olha aqui a página da TSF, a internet, onde Carlos Costa escreve: dado que o acordo ortográfico não foi ratificado por todos os Estados da língua oficial portuguesa, não deveria ter sido adotado. João Morgado escreve que não podemos andar permanentemente no faz e desfaz. Ou vamos para a frente com as políticas, boas ou más, mas não se pode andar sempre a desfazer. Seja no acordo ortográfico, seja na educação, seja no acordo dos táxis, seja no plano energético, seja nas florestas, seja no plano das barragens. Das duas, uma, conclui João Morgado. Ou se coordenam em tribunal as más gestões públicas, ou temos de aceitar o que já está acordado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, ganha vantagem ou sim? Perguntamos aos nossos ouvintes se devemos reabrir o debate sobre o acordo ortográfico. Ora, 85% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, faz sentido essa reabertura. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Artur Anselmo, presidente da Academia das Ciências. Sr. professor, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Qual é a sua opinião sobre esta questão? Se eu lhe pedisse aqui para responder a este inquérito, apesar da pergunta ser sempre muito limitativa, escolheria o sim ou não? O sim, obviamente. Eu penso que é importante juntar à volta da mesa, em boa paz, se possível,
os representantes das instituições científicas e culturais, incluindo as academias, universidades e até associações de caráter privado com responsabilidades diretas no assunto. Numa primeira fase, penso que deveríamos fazer apenas reuniões em Portugal e só depois de estabelecido, digamos, um consenso nacional mais ou menos alargado, é que se passaria à fase do diálogo internacional com representantes dos países de língua portuguesa espalhados pelo mundo, sem esquecer regiões, como é o caso da Galiza, onde o português é partilhado com outras línguas. Esta seria uma fase de concertação prévia, digamos assim. Eu devo dizer que, ao responder à vossa questão, tenho em mente a política que tem sido seguida pela nossa Academia. A Academia nunca impôs, depois, repare que aqui há duas fases, as pessoas esquecem às vezes isto. Há uma fase inicial, que é de 1990, que dá origem à resolução da Assembleia da República, e aí a Academia esteve presente com 4 confrades. Depois, há 20 anos em que não se faz rigorosamente nada, ninguém mexe uma palha. E depois aparece um Ministro da Cultura que resolve tirar o esqueleto do armário e pôr o acordo em aplicação. Nessa altura, ele deveria ter cumprido a lei. A lei manda que a Academia de Ciências seja consultada em matéria linguística. Não foi. A Academia, ele não cumpriu a lei, não respeitou essa determinação legal. Está a referir-se? Diga? Está a referir-se concretamente aos estatutos da Academia? Não, quando se referiu ao Estado de Estado, que tirou... Não, um Ministro da Cultura, cujo nome não me ocorre agora. Eu nunca preferia não falar de nomes, mas de atitudes. De maneira que temos aqui um período que vai, se posso, enfim, balizá-lo, e depois explico porquê, de 1955 até 2010, que é o período de paz ortográfica, paz entre as nações que usam a língua portuguesa. Ninguém levanta problemas, o Brasil segue a sua ortografia, Portugal segue a sua própria ortografia, os países africanos fazem as alterações ortográficas que entendem, Portugal continua a escrever com ANZA, com QU, Angola passa a escrever com KW e não há problema nenhum. Em 2011, em que se aplica despoticamente, ditatorialmente, o acordo, repare, assinado a partir de uma resolução da Assembleia da República, cuja eficácia jurídica é mais que duvidosa, basta falar com juristas eminentes, que os tenho aqui na Academia e foram interrogados acerca disso, e me disseram que resolução vale o mesmo que resolução, mais nada. E depois, enfim, depois então começam as complicações todas. A partir de 2011 estamos na Babel mais completa, na desorganização mais completa, que não aproveita a ninguém. Ora bem, o que me parece é que temos de sentar os responsáveis à volta da mesa em boa paz. Aliás, a Academia deu uma prova disso, organizou aqui um colóquio intitulado Ortografia e Bom Senso, entre partidários e adversários do acordo. A coisa correu lindamente e não há razão nenhuma para que não continue. Nós somos países com uma autonomia cultural muito grande e eu respeito muito a autonomia cultural brasileira, angolana, moçambicana, cabo-verdiana e por isso a Academia está aberta a negociar com todos. Agora, primeiro temos que resolver os problemas internos, que é o problema da própria comunidade portuguesa. Portanto, eu proponho, numa primeira fase, essa reunião alargada aos interessados, aqui em Portugal. Depois, é preciso responder a questões muito concretas. Por exemplo, e agora sejamos muito pragmáticos, há vantagens em abandonar totalmente o modelo da reforma ortográfica que foi perfilhado em 1990 e que foi deixado em banho-maria, como disse, até 2010 e depois posto em vigor abruptamente em 2011, ou pelo contrário, seria preferível adotar um outro modelo, o modelo do tipo anglo-saxónico, ou espanhol, ou até o modelo eurofínico, porque, como sabemos, há potências linguísticas muito fortes no mundo, como é o caso do russo, como é o caso do inglês, como é o caso do espanhol,
E não há problema nenhum no uso da ortografia dessas línguas nos vários países que recorrem ao uso dessas mesmas línguas. Então, pergunto, e também já agora outra questão. Deveremos nós partir do pressuposto de que, como defendeu o governo português em 2010, a questão ortográfica é uma questão política, ou pelo contrário, como tem defendido a Academia das Ciências, ela é pura e simplesmente uma questão científica a debater no campo multidisciplinar, particularmente no âmbito da sociolinguística, da filologia, etc. E é aí que a Academia gostaria de ver centrado esse debate? Claro, no âmbito das ciências sociais e humanas. É aí que as questões têm de ser resolvidas. Não são os políticos que têm que interferir. De maneira, quando muito, o dever do político, e é isso que eu penso que está, enfim, subjacente à posição do atual Presidente da República, é respeitar a opinião científica. Não é ignorá-la, como se fez em 2010 e depois nesse ato despótico e ditatorial de 2011, que obriga, por exemplo, que as instituições ligadas ao Estado, como é o caso da imprensa nacional, se recusem a publicar obras que não sejam na ortografia vigente, o que é um absurdo completo. Aliás, pergunto também já agora, deixo no ar outra pergunta. O Governo deve ater-se aos preceitos constitucionais, dar à reforma os contornos jurídicos preparatórios de um tratado diplomático, o que não aconteceu até hoje, devo dizer. Os diplomatistas, os especialistas em direito diplomático já declararam que não foram cumpridas essas regras. Ou então deve apenas o Governo cuidar da ortografia do português no contexto europeu. Eu acho que o Governo não tem o direito de dar normas, de dar opiniões, sequer sobre a ortografia dos países que usam a língua portuguesa. Temos é que nos preocupar com se o Governo é português, legisla para Portugal. Não pode, de maneira nenhuma, sair desse contexto. E, evidentemente, não esquecendo as referências que o português recebe do Brasil, da África, da Ásia, etc. Em qualquer caso, todas as discussões têm de ter presente um dado que habitualmente é esquecido. Refiro-me ao problema gravíssimo da autonomia cultural dos países de língua oficial portuguesa. E neste ponto, há a considerar, primeiramente, a situação do português falado e escrito em países de vanguarda cultural, como é o caso do Brasil, como é o caso de Angola, como é o caso de Cabo Verde, como é o caso de Moçambique. Ora bem, no caso português, a norma, no caso brasileiro, nós sabemos que no caso português a norma é a norma europeia do português. No caso brasileiro, a norma do português, por força de uma individualidade que é irresistível, cada vez maior do ponto de vista cultural do Brasil, e entre parênteses falo com muito orgulho da minha ascendência brasileira, porque eu descendo de brasileiros, ao contrário dos brasileiros que descendem habitualmente de portugueses, eu digo, a norma brasileira, a norma do português do Brasil afasta-se cada vez mais do português europeu. Mas isso é uma realidade cultural. E, portanto, parece-me utópico, eu diria até que é ultrajante para o Brasil, tentar impor ao Brasil uma norma ortográfica comum a Portugal. É uma coisa absurda. Os ingleses não estão minimamente preocupados com a ortografia do inglês na Austrália ou até nos Estados Unidos. Convivem perfeitamente, civilizadamente, com as diversidades ortográficas. É preciso deixar respirar livremente as ortografias nacionais. Professor Artur Anselmo, agradeço muito o seu contributo para este Fórum TSF. Temos terminado aqui a primeira parte. Importante contributo do Presidente da Academia de Ciências, que é a instituição de consulta do Governo português para questões ligadas à linguística. Ora, com esta opinião chegamos ao fim da primeira parte deste Fórum TSF. Retomaremos o debate com muito espaço para a opinião dos nossos ouvintes já a seguir ao Noticiário das 11. Tudo o que se passa na TSF. Estamos com 8 minutos para lá das 11 da manhã. Retomamos aqui Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia, retomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido reabrir o debate sobre o acordo ortográfico. Se devemos ou não rever a posição do país, numa altura que o acordo está em vigor, tem consequências no ensino e na edição livreira. Esta é a pergunta que colocamos aos nossos ouvintes. No dia em que debatemos esta questão aqui, há um novo dado relativamente à posição do Presidente da República. Em declarações à RTP África, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu o que pensa sobre esta questão. Diz Marcelo que estamos à espera que Moçambique decida sim ou não ao acordo ortográfico. Se decidir que não, mais Angola, então é uma oportunidade para repensar esta matéria. Nestas declarações à RTP África, Marcelo Rebelo de Sousa vai mais longe e afirma que o Presidente da República, nos documentos oficiais, tem de seguir o acordo ortográfico. Mas o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa escreve tal como escrevem os moçambicanos, que não é de acordo com o acordo ortográfico. Mais clara a posição do Presidente da República sobre esta questão, no dia em que debatemos aqui no Fórum TSF a necessidade ou não de debatermos, de revermos esta questão do acordo ortográfico. Que opinião tem Joana Queiroz, empresária que nos liga de Lisboa? Faz sentido reabrirmos este debate, Joana Queiroz? Bom dia. Claro que faz. Eu acho que a coisa central nesta questão é que nós, os portugueses, não respeitamos o acordo, não gostamos do acordo e não utilizamos o acordo. Portanto, há imensas publicações, tanto escritas como na internet, que dizem, mesmo taxativamente, que não respeitam o acordo ortográfico. Esta publicação não respeita o acordo ortográfico. Portanto, acho que é preciso realmente pensar na evolução das línguas ao longo das gerações, sem dúvida, mas não à martelada, e muito menos à martelada imposta pelos brasileiros, que não falam brasileiro, mas sim português, e, portanto, abrasileirar a nossa língua é infame. Concordo no resto de tudo e também saúdo o Sr. Presidente da República por ter aberto este debate. Concordo em absolutamente tudo aquilo que disse o Dr. José Carvalho. Concordo com ele e, portanto, não vou repetir o que ele disse acerca do assunto. Obrigadíssimo. Agradeço o seu contributo, Joana Queiroz. E que opinião tem Rui Miguel Duarte, professor, que nos escuta em Almada? Bom dia. Muito bom dia. Eu saúdo os autores e o apresentador do programa, que ouço sempre que posso e com muito agrado, e é um programa de excelente qualidade, e os demais ouvintes, seja qual for a sua opinião que eles tenham. Eu apresento-me, sou Rui Miguel Duarte, eu fiz parte de uma equipa que lançou há uns anos uma carta aberta ao Sr. Ministro, ao ex-Ministro da Educação, Nuno Crato, que depois se converteu numa petição dirigida à Assembleia da República, que foi discutida em 2014, peço desculpa, para apreciação e desvinculação de Portugal do acordo ortográfico de 1990. Na altura eu elaborei um estudo que foi depois refeito, porque continha alguns erros, que era um quadro de lemas, isto é, o registro da forma como certos instrumentos lexicográficos, dicionários, vocabulários ortográficos interpretam o acordo, o AO90 e o próprio AO90. Em resumo, não só o AO90 é um documento, já está mais do que estudado, que tem erros crassos, e já foram hoje assinalados alguns, não prevê aquilo que é um fenómeno do português de Portugal, que é o emudecimento das vogais nátonas, e daí a importância das consoantes chamadas mudas. E, por outro lado, além dos próprios erros que existem no AO90, existem erros jurídicos, já foram assinalados. Não é falso que esteja em vigor. Uma simples resolução do Conselho de Ministros não vincula um Estado, não vincula todos os cidadãos deste Estado, não vincula, por exemplo, o Poder Judicial, e nem vincula os poderes, os cidadãos particulares, e muito menos a comunicação social. Ao passo que a ortografia que existe, em 1955-63, resultou de um decreto-lei, que tem uma força jurídica muito mais intensa. Além do aleijão jurídico, que consiste em determinar que 3 países, uma minoria, ratifiquem ou depositem a ratificação do acordo, e assim vale para todos. Temos aqui um aleijão grosseiro da natureza jurídica, além dos aleijões filológicos. Mas é neste, sobretudo, que eu me quero deter. Além do mal que é este AO90, a sua aplicação está a ser ainda pior.
e feita, passa a expressão, a trochmos, às 3 pancadas. Aquilo que estamos vindo a assistir desde 2011, e está mais do que estudado por várias pessoas, como Francisco Miguel Valada, Fernando Venâncio e outros, e está visível na comunicação social, está visível em qualquer portal de internet, está visível no Diário da República, por exemplo, em que temos coisas que são ultra-acordo. Isto é, à pala desse tal acordo e em virtude do mecanismo de analogia, as pessoas acabam por eliminar tudo quando são T's ou P's antes de outras consoantes. Digo que nós assistimos a coisas como uma proliferação de fatos, em vez de factos, no Diário da República. E não só. Dir-me-ão, o AOR 90 não permite isso. Não permite isso. De facto, não permite. Mas isto são aquilo que diríamos efeitos secundários de um fármaco que é mau e cuja aplicação está a ser pior ainda. O resultado disso é que temos também problemas na natureza de pronúncia. Nós temos estado a assistir à leitura e está documentado, temos vídeos, nós temos fóruns no Facebook que registram estes vídeos, na comunicação social, jornalistas, políticos, de dizerem, por exemplo, fatura em vez de factura, ou factura, como se diz ainda na Madeira. A palavra recessão, que é uma palavra que só existe em Portugal, de recepção, não existe em Angola nem sequer no Brasil, ser confundida com recessão económica. Ora, este tipo de casos, eu não posso alongar muito, nem quero tomar todo o tempo, o vosso tempo, mas este tipo de situações está a proliferar, é pródiga, e temos vindo a assistir a uma destruição sistemática do português, como é falado e escrito em Portugal. Logo, qualquer argumento do género não podemos reverter porque as criancinhas já estão a aprender assim. Isso implica que, não faz mal que elas continuem a ter diarreia, passa a expressão, porque tirais um medicamento para a dor de cabeça que causaria mais danos. Não, não só faz todo o sentido retomar o debate, como eu diria, faz todo o sentido acabar com esta coisa que foi uma má decisão, foi uma péssima decisão. Não só o instrumento é mau, como decidir aplicá-lo mediante aleijões jurídicos e faço publicidade de um livro publicado recentemente do Sr. Embaixador Carlos Fernandes, da editora Guerra e Paz, cujo título é O Acordo Ortográfico Não Está em Vigor, que vem reforçar, do ponto de vista jurídico, isso mesmo. Juridicamente não se pode dizer que esteja em vigor. É uma imposição de facto consumado, mas não da direita. Fica clara a sua opinião, professor Rui Miguel Duarte. Agradeço a participação neste Fórum TSF. Vamos agora ao encontro José Manuel Mendes, presidente da Associação Portuguesa de Escritores. José Manuel Mendes, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que lê esta polémica? Faz sentido reabrirmos este debate, em sua opinião, José Manuel Mendes? Faz sentido. E penso, de alguma forma, que o momento é oportuno, porque, para além de tudo o que estava diagnosticado, ocorre podermos hoje valer-nos da prática do que tem sido a aplicação do acordo ortográfico, reveladora de forma indesmentível do quanto ele é portador de soluções que são a vários níveis prejudiciais e inaceitáveis até. Faz sentido, dizia eu, e este é um momento oportuno também por uma outra razão, porque o estado de consciência da inaceitabilidade do acordo ortográfico aumentou de forma significativa a partir do momento em que professores de português, especialistas da língua e a comunidade em geral foram dando sinais de uma inconformação completa com uma norma, com uma lei que foi adotada de forma precipitada, não tendo em conta aspectos essenciais na altura em que entrou em vigor. Admitimos nós que entrou em vigor uma vez que a questão é discutida. Creio que o conjunto
portanto, das razões que nos devem levar a uma discussão serena em torno destes problemas está apurado. E quando se diz discussão em torno do acordo ortográfico, está a dizer-se, em primeiro lugar, que pode repristinar-se a norma anterior, isto é, pode voltar a entrar em vigor a norma que vigia antes do atual acordo ortográfico. Dizer-se que é natural que se caminhe para um acordo ortográfico, outro, muito mais sólido, muito mais sustentado nas opções linguísticas, que não contenha os erros que são graves de que este está ençado. Basta ler a obra de um linguista eminente, que é o Dr. Franco Paulo Batista, para se ver até que ponto a inadvertência, não estou a dizer a má-fé, estou a dizer a inadvertência, conduziu todo este processo. Finalmente, para uma observação que me parece particularmente importante, quando o Presidente da República se pronuncia em termos de abertura relativamente a uma reconsideração de toda esta problemática, está a fazê-lo não para impor uma qualquer das soluções possíveis, mas para que efetivamente tudo seja discutido. Ora, não devemos ter medo dessa discussão, que é simultaneamente uma discussão técnico-linguística, uma discussão jurídico-política e uma discussão também do grau de sensibilidade que a comunidade portuguesa revela, não só escolar, porque há soluções para aquilo que foi o investimento em livros e o investimento do ensino nas escolas a partir da nova norma. Há soluções para que isso seja superado e se chegue a um tempo outro, com regras outras. Não vale a pena dramatizar o argumento, que é um argumento à partida a ter em conta, mas não vale a pena, de facto, dramatizá-lo. Portanto, eu creio que o momento é propício a uma reabordagem sólida, aprofundada de toda esta matéria. José Manuel Mendes, obrigado por enriquecer o debate que fazemos aqui hoje no Fórum TSF. A opinião do Presidente da Associação Portuguesa de Escritores a marcar também este debate, para o qual convido agora Maria Cecília Bruno, que está aposentada e que nos liga de Lisboa. Bom dia. Bom dia, Maria Cecília Bruno. Não, a ligação parece ter caído. Já voltaremos a retomar este contacto mais à frente neste Fórum TSF. Arturo Batista é agente comercial, está em Felgueiras. Bom dia, qual é a sua opinião? Sim, bom dia. Bom dia, sou Manuel Acácio. Olha, para já, eu acho que o senhor, por hoje, quase que podia terminar o programa, porque das opiniões que já foram dadas, parece que toda a gente é a favor de que se pegue novamente no assunto do acordo ortográfico, que é um completo disparate. Eu inscrevi-me propositadamente com o nome de Arturo Batista, porque o meu nome tem no registro um P no Batista. Não é? E eu quero saber se a Malaca Casteleiro e o Sr. Silva, que é ministro, o Sr. Augusto Santos Silva, se também querem tirar o P do meu nome. Porque ele é mudo, não se lê. Pronto, como fizeram ao Egito, não é? Que foram tirar o P a um país que em todas as línguas europeias, nas mais faladas, francês, inglês, alemão, no italiano não sei, mas no espanhol sim, todas elas têm o P e lê-se, inclusivamente, na maior parte delas. Portanto, não havia problema nenhum em deixar lá estar o P até lê-lo, como fazem as outras línguas. Em contrapartida, deixar-no ficar nos habitados do Egito, que continuam a ser egípcios. Portanto, isto é um completo disparate. Né? Isto é feito por iluminados que não sabem escrever e então devem ter arranjado uma maneira de se defenderem a eles próprios. Contra-revolucionário era uma palavra que era separada. Eram duas palavras separadas por um hífen. Qual era o problema? Não, em vez disso, agora passou-se a juntar uma letra, um R. Transformaram numa palavra única e acrescentaram-lhe um R no meio. Isto é completamente disparatado. A moeda angolana, que se chama Kwanza e se escreve com KW. No acordo ortográfico do Sr. Malaca Casteleiro, como é que se vai passar a escrever? É com
Q de quando ou com C de cu? A pergunta é evidente que o acordo tem que ser revisto o mais rapidamente possível e chamem à colação os professores do ensino básico, que terão provavelmente alguma coisa a dizer sobre ele, e é onde se começa a aprender a escrever a língua. Agradeço o contributo de Arturo Batista, que se escreve Baptista, agente comercial que nos liga de Felgueiras. Vamos agora retomar o contacto com Maria Cecília Bruno, que está em Lisboa, está já apresentada. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu nesta discussão não consigo ver de imediato o acordo ortográfico. Primeiro vejo que o quadro gráfico do querer agradar a gregos e troianos eclodiu mais cedo do que eu estava à espera. Se alguém pensava que toda a gente ia facilitar a vida a esta gente que nos está a governar agora, estavam muito enganados, eu nunca esperei. Esta atitude que o Sr. Presidente da República tomou agora não me parece muito saudável. Já, até concordo, eu também não uso o acordo ortográfico, não sou obrigada, não concordo com ele de uma forma geral, não sou acérrima lutadora contra ele, embora eu não goste dele. Concordo que ele também não goste, mas talvez fosse melhor ter primeiro falado com o governo, ver bem como é que as coisas eram, porque evidentemente que isto ia ser uma ideia muito apoiada, como temos estado a ver no fórum. Até por muitas pessoas que não fazem a mínima ideia do que é o acordo ortográfico, como é que se escreve, o que é que mudou, como o caso de um senhor que ligou para aí, que eu até acho que ele era professor e achei muito estranho, porque ele disse que na comunicação social e em todo lado se está a começar a falar mal, dizem a recessão para recessão, fatura para fatura, nunca me apercebi disso, e estou sempre em cima das notícias, leio os jornais, quase todos. Penso que se isso acontece é porque as pessoas pura e simplesmente não sabem português, não me parece que isso tenha nada a ver com o acordo ortográfico. Isto lançado assim a público, já sabia que ia ser muito bem acolhido, que toda a gente ia começar os gritos, ninguém se interessa se os livreiros ficarem prejudicados, se tiverem que deitar tudo fora e fazer de novo, se o país está em condições de ter uma despesa brutal que isso iria dar. O Sr. Presidente da República, segundo ouvi há bocado no noticiário, já tentou emendar um bocadinho a mão, porque se agora em Moçambique, lá fora, tudo bem, mantemos. Penso que isso devia ter sido feito com um bocadinho mais de tato, porque agora as pessoas, mesmo que isso não venha a acontecer, vai-se reacender novamente toda a discussão à volta do acordo, e vai ser mais uma polémica que não vai ajudar nada. Nós precisávamos de um bocado de tranquilidade e de paz para ver se conseguíamos levar isto à frente. Há um espírito novo no ar, mas se continuarem a acontecer estes percalços de linguagem e declarações fora de sítio, temo que não tenhamos paz tão cedo e que as coisas não se vão resolver. Aconselhava às pessoas que são contra o acordo, como são contra muitas coisas, informarem-se, verem o que é que realmente mudou. Se não são obrigadas a usar, não usem. Não se pode, como ouvi uma vez uma crónica do Bruno Nogueira, que alterou muito a minha maneira de pensar em relação ao acordo. Já há uns anos largos, no Tudo Ensaio, ele fez uma crónica espetacular, tenho muita pena de não ter guardado, que me fez mudar e aceitar um bocadinho mais do que aceitava. Porque se nós falássemos como sempre, o português, como todas as línguas, é uma língua viva. Ainda estávamos a falar à moda do Dom Afonso Henriques, que ninguém se entendia hoje, não é? Portanto, uma língua viva tem que ter alterações. Se foram os melhores, acho que não. Se Moçambique e Angola não entrarem, paciência, quer dizer, também a língua portuguesa é oficial um bocado teoricamente, porque todos sabemos que no fundo as populações não falam português, têm muitos outros dialetos, muitas outras línguas. Penso que é um problema um bocado vazio isto, é só isso. Agradeço o seu contributo para este debate. A Maria Cecília Bruno está apresentada, Liga-nos Lisboa. Ora, a Maria Cecília Bruno referiu aqui as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, que eu referi também na abertura deste Fórum TSF, mas agora podemos, sem aqui se eu estar a dizer o que disse o Presidente, escutar as próprias palavras de Marcelo Rebelo de Sousa em declarações à RTP África sobre esta polémica do acordo ortográfico.
Como Presidente da República, nos documentos oficiais, tem que seguir o acordo ortográfico. Mas o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa escrevia, tal como escrevem os moçambicanos, que não é de acordo com o acordo ortográfico. E, portanto, nós estamos à espera que Moçambique decida se sim ou não o acordo ortográfico, porque se decidir que não, isso e mais Angola e tal, é uma oportunidade para repensar essa matéria. Palavras claras do Presidente da República sobre esta questão do acordo ortográfico. Bom dia, professor Dr. Ivo Barroso. Professor, tem-se debatido contra este acordo ortográfico. É o promotor da recolha de assinaturas para levar esta questão a referendo. Imagino, sem grande esforço, que aplaude estas declarações de Marcelo Rebelo de Sousa, professor Ivo Barroso. Bom, evidentemente que sim, que o Presidente da República tem o poder da palavra, poderes de exteriorização informal e, portanto, pode realmente, não pode tomar uma iniciativa de desvinculação ao acordo ortográfico, mas pode tomar esta iniciativa de levantar a questão, porque é bom dizê-lo. Portanto, este acordo ortográfico, existe realmente um consenso, não unanimidade, mas um consenso no sentido de regredir na sociedade. Eu queria chamar a atenção que oralidade é diferente de escritura oralidade. Portanto, isto é um postulado que desde os anos 70 na linguística. Dentro da escrituralidade, a ortografia é apenas uma das partes da escrituralidade, portanto existe o léxico, a sintaxe, a morfossintaxe, a semântica, portanto isto tem apenas que ver com os escreventes e não com os falantes. Nós tivemos até hoje 7 reformas ortográficas desde 1911, portanto o acordo ortográfico é a 8ª, portanto eu acho que, mas de qualquer forma, destas 7 reformas ortográficas, saiu, apesar de tudo, uma ortografia que respeitava minimamente o princípio, portanto, alguns princípios etimológicos, as consoantes, preservação das consoantes ditas mudas C e P antes das vogais A, E e O, quando tivessem valor diacrítico ou quando contribuíssem para a manutenção de família de palavras. Este acordo ortográfico de 90, que é muito enganador, portanto é um verdadeiro assassinato da reforma de 1911 e do seu pensamento. Portanto, não vale a pena estar a invocar reformas anteriores, portanto, como razão para fazermos mais uma reforma. Também sou contra, aliás, quem perceba direito dos tratados pode perceber que este acordo, para ser revisto, para já, eu penso que a Constituição não permite reformas ortográficas, a Constituição Democrática de 76 não permite reformas ortográficas, elas são inconstitucionais, porque, designadamente, à luz do artigo 43, número 2, que diz que o Estado não pode programar a educação e a cultura segundo quaisquer diretrizes estéticas, ideológicas ou políticas. O acordo ortográfico, no fundo, é um prolongamento para pior do formulário ortográfico do Brasil, que foi aplicado a partir de 1955, em que havia, na altura, muito poucos escreventes, e então esse formulário da Academia de Brasileira de Letras veio suprimir as consoantes C e P, CIP em várias palavras, em ato, por exemplo, ficou sem o C. Veio também outras consoantes, portanto polendante netuno e outras consoantes, etc. E depois vem criar um problema muito sério, que é o problema das facultatividades. Diz que se pode escrever aspecto ou aspeto, característico, circunspecto ou circunspeto, conectivo ou conectivo, contacto e contato, corrupção e corrupção, excepcional e excepcional, expectativa e expectativa, optimismo e otimismo, secção e sessão sem ser antes do C cedilha, portanto sumptuoso e suntuoso, tacto ou tato, tecto ou teto. Portanto, esta reforma ortográfica brasileira, que aliás foi a segunda, porque a primeira foi em 1907,
veio criar um problema de civilização e portanto, de destruição do conceito normativo de ortografia. Portanto, a questão aqui é uma questão de civilização. Queremos nós uma ortografia, digamos, estabilizada, portanto, sem facultatividades que estão prescritas pela Convenção de 1945, ou queremos uma ortografia pronunciocêntrica, portanto, cujo paradigma está ultrapassado, pelo menos desde os anos 70, na linguística. O aspecto talvez mais grave do acordo ortográfico de 90 é, ainda mais grave do que este, é ter inventado palavras, porque diz que se pode escrever concepção ou concessão e recepção ou recessão. Ora, o recessão e concessão, tanto sem P, não existem no português do Brasil. Portanto, quem escreveu isto, presumo que o Dr. Malaca Casteleiro, não sei o que é que estava a fazer, porque ainda por cima foi algo que não estava no acordo no projeto de 88, nem no projeto de 75. O acordo ortográfico de 90 duvidosamente está em vigor, segundo o embaixador Carlos Fernandes já citado. Porquê? Porque o pressuposto do AO 90 assentava na unanimidade e, portanto, o próprio título, que é Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, assentava na unanimidade no artigo 3º. O segundo protocolo modificativo exige apenas 3 Estados para que o acordo entre em vigor no universo de 8 e agora 9. Portanto, alterou-se substancialmente e, portanto, há esta opinião jurídica que defende que o acordo ortográfico não está em vigor. Porquê? Por falta de ratificação do segundo protocolo modificativo pela unanimidade dos Estados e porque as ratificações de Portugal em 1991, Cabo Verde e Brasil não podem ser, portanto, trazidas agora, portanto, teria que haver nova ratificação. A resolução do Conselho de Ministros, número 8/2011, emitida no segundo governo de José Sócrates, não é uma lei. Portanto, é um regulamento administrativo inconstitucionalíssimo, portanto, que antecipou o final do prazo de transição em 5 anos para o sistema de ensino, portanto, a partir de setembro de 2011, para a administração pública toda e para o Diário da República em 4 anos e 9 meses. E, portanto, é em virtude deste regulamento administrativo que é inconstitucionalíssimo, para além do acordo ortográfico também, a meu ver, o ser, mas aqui não há dúvidas absolutamente nenhumas que é inconstitucional. Portanto, não é verdade que o acordo esteja em vigor nos documentos oficiais. Portanto, os tribunais não estão vinculados à resolução do Conselho de Ministros. Não estão vinculados à resolução do Conselho de Ministros. Quanto à questão do argumento das crianças, para já, o número 4 da resolução do Conselho de Ministros preservava que os manuais fossem mantidos até serem esgotados. Portanto, estamos muito ainda a tempo de atalhar e evitar um facto consumado que é inconstitucional. Portanto, o acordo é muito mau em termos técnicos e em termos jurídicos há meios de lhe fazer frente, designadamente com ações judiciais nos tribunais e, portanto, a Amproporte vai avançar, portanto, já para a próxima semana com uma ação judicial contra a aplicação desta resolução do Conselho de Ministros, isto porque no nosso sistema jurídico, infelizmente, os tratados não são diretamente sindicáveis, o tratado do Acordo Ortográfico de 90. Agradeço ao professor Ivo Barroso as explicações e o contributo que trouxe, dando-nos aqui mais dados para refletirmos sobre esta questão polémica. Ora, o professor Ivo Barroso falou aqui da questão da educação. Próxima convidada do Fórum TSF é a professora Maria de Vires Ferreira, que lidera a Associação de Professores Portugueses. Sra. Professora, bom dia, bem-vinda ao Fórum TSF. Fará sentido revermos o acordo ortográfico numa altura em que os alunos estão a aprender já com as novas regras? Ouça, eu estou a falar, as pessoas têm que falar, eu não tenho ouvido isso, ouvi agora. A última declaração, as pessoas desconhecem completamente a realidade do ensino em Portugal para os alunos. Há 2 ou 3 anos foi dito que
o acordo entra em vigor e que os professores deveriam começar imediatamente, quer concordassem, quer não, a ensinar aos alunos estas novas regras. Ora, temos, neste momento, nenhum miúdo do primeiro ciclo e do segundo ciclo, e até mesmo do terceiro ciclo, já está a escrever, escreve segundo lhe ensinaram. E os professores ensinaram a escrever segundo o acordo de 1990. Ora bem, os livros foram todos mudados em relação ao acordo. E eu, em aulas, nessas situações, verifiquei que era muito mau, e foi muito mau, enquanto havia alunos que tinham um livro antigo e outros tinham ver que uns diziam, professora, mas porquê que não se escreve assim? Professora, porquê que não se escreve de uma outra? Nós, professores, tivemos que lidar com uma situação dessas. Outra também. Os professores receberam determinações de que seriam penalizados, esses erros contariam como erros ortográficos e seriam penalizados como qualquer outro erro ortográfico. Com certeza que os alunos todos se habituaram a escrever. Nós estamos a falar de pessoas que não concordam. Reparem, eu não estou a dizer que a ABP concorda ou não concorda. Nós temos de ser realistas e práticos. Neste momento, todos os documentos oficiais vêm escritos na nova ortografia consoante determinação, se é legal ou não, isto não é relativo, isto não é muito importante. O que é importante é que nós temos uma determinação, os professores tiveram uma determinação que deveriam ter cumprido, porque já desde há 3 anos para cá, os alunos são penalizados se não escreverem segundo o novo acordo. O professor pode não concordar, aliás, nós estamos num país livre, cada pessoa tem a sua ideia, se concorda, se não concorda, se deve ou não deve. Mas outra coisa é completamente diferente. Nós temos alunos, nós temos jovens que estão em formação, jovens que precisam de ter algum treino a nível de ortografia, e não podemos estar neste momento, depois de se terem passado 5 ou 6 anos, em que crianças de 5 e 6 anos e 7 aprenderam a escrever desta forma, agora nós podemos dizer, olha filha, afinal, aquilo que vocês aprenderam está mal. Quer dizer, e mais, e os manuais, e todos os documentos oficiais que há, e a grafia que os alunos já aprenderam. É que as pessoas mais idosas não se consigam adaptar, e nós sabemos que sempre que há reformas, há sempre contestações. Já o próprio Fernando Pessoa contestou a reforma que foi feita em 1911, já ele próprio contestou, mas a reforma fez-se, e neste momento é lógico que há sempre vozes contra, mas a realidade é esta. Vendo as coisas de forma prática, nós não podemos de forma alguma, acho eu, estar a voltar atrás. Temos que respeitar os nossos alunos, temos que respeitar o trabalho de 90% dos docentes que fizeram para incutir as novas regras aos alunos. Temos que respeitar toda a mudança de manuais que aconteceu e que agora vai acontecer outra vez, mas será que nós somos tão ricos assim que possamos estar a mandar para o lixo essas coisas? Portanto, de facto, estas questões, repare, eu não estou a dizer se eu concordo ou não concordo. Aliás, a APP não tem posição sobre isso. A APP tem a posição de, vem uma determinação, independentemente de concordarmos ou não, nós, como funcionários do Ministério, temos uma tutela acima e a tutela diz-nos, faça-se assim, porque se não fizer, os vossos alunos são prejudicados. E neste momento, enquanto professor, e muito somente eu, enquanto professora, de há muitos anos, recuso-me a que os meus alunos fiquem prejudicados, nem que seja em meio valor ou um valor, porque não escreveram segundo as novas regras. Independentemente da posição, sobre esta questão que nos diz a professora Maria Inês Ferreira, permita-me aqui quase brincar com uma expressão do nosso português, seria pior a emenda que o soneto? Eu acho que sim, acho que agora voltar atrás seria de facto um retrocesso, seria de facto uma loucura completa. É porque as pessoas que falam não têm conhecimento, não estão no campo dos alunos, não estão entre os alunos, não estão entre esta massa que foi, neste momento, já está habituada a escrever de uma determinada forma. Como é que é? Agora vamos voltar tudo atrás? Quer dizer, as pessoas têm que ser realistas, as pessoas têm que ser objetivas. Se essas contestações deviam ter sido feitas, seria na altura em que isto ainda não estava promulgado, porque andamos a brincar com os nossos alunos. Professora Maria... Andamos a brincar com os nossos alunos e com as pessoas que cumpriram
as determinações. Sim, diga-me. E é só agradecer-lhe. Sei que tem uma reunião daqui a pouco, já lhe estou a roubar muito tempo, que é agradecer o importante contributo que trouxe a este Fórum TSF, onde debatemos aqui a questão do acordo ortográfico. Ora, ficamos aqui com estes alertas que nos deixa a Presidente da Associação de Professores Portugueses, que nos dá também ela mais dados para percebermos o que é que está aqui em causa quando debatemos a necessidade ou não, ou a possibilidade ou não, de repensarmos a aplicação do acordo ortográfico. Olha aqui o Facebook da TSF, onde Graça Barata escreve que reabrir este debate é imperativo. Nunca houve consulta popular sobre uma medida tomada sobre o maior bem de um povo, a sua língua. Não temos de mudar a nossa grafia por motivo nenhum. Esta é a nossa língua, partilhada de forma livre pelos outros países que orgulhosamente também a usam, adaptando-a livremente à sua nacionalidade. E acrescenta Graça Barata, não há acordo para mim, há uma imposição sem nexo, nem motivo, sobre algo que me pertence como portuguesa. Nunca irei aceitar a nova grafia, exclama Graça Barata. Lourdes Ferreira escreve também no Facebook da TSF, respondendo à pergunta se devemos repensar esta questão do acordo ortográfico. Responde Lourdes Ferreira, claro que sim, porque foi uma medida imposta. A quando da sua adoção, também se ignorou essa questão. Ninguém se preocupou com a necessidade de comprar novos manuais e dicionários. Por que razão? Essa devia ser agora a razão mais forte. Creio que o povo deve decidir, escreve Lourdes Ferreira. Vamos agora ao encontro de Margarita Correia, professora e investigadora, é vice-presidente da direção do Instituto de Linguística Teórica e Computacional. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF, professora Margarita Correia. Como é que olha para este debate? Muito bom dia. Eu resolvi participar no acordo, no debate, porque tenho estado a ouvir na medida das minhas possibilidades e, de facto, há uma série de informações que que foram emitidas e que não são corretas e, portanto, tenho aqui listado para não me perder e ser breve. Ponto 1. O acordo foi, de facto, assinado por todos os países da CPLP, 8, que têm a língua oficial a língua portuguesa como língua oficial. O caso da Guiné Equatorial é um caso à parte, porque se juntou à CPLP apenas em 2014. O acordo foi ratificado por 6 países e dos dois países que não ratificaram, o Conselho de Ministros de Moçambique aprovou em 2014 uma resolução para a sua ratificação que aguarda a aprovação no Senado do país. O acordo está em vigor, efetivamente, em 4 dos 8 países da CPLP. Outra questão. Que conclui 215 milhões de falantes. Sim. Houve, sim, discussão pública do acordo ortográfico. Não é por acaso que o acordo demorou quase 20 anos até começar a ser aplicado, aliás, mais de 20 anos até começar a ser aplicado em Portugal, e a própria Academia das Ciências de Lisboa, que refere que não foi ouvida neste processo, emitiu parecer escrito em 2005, parecer esse que está disponível na internet, portanto, o PDF desse parecer, emitiu parecer favorável à aplicação do acordo ortográfico. Outra questão, o acordo ortográfico está em vigor na escrita oficial e no ensino desde 2011, isto é, há 5 anos, e, portanto, tal como referia a Presidente da APP ainda há pouco, da Associação de Professores Portugueses, há 5 anos que há crianças no sistema de ensino que só sabem escrever com o acordo ortográfico. Além disso, para a sua aplicação, foram criados instrumentos de aplicação, vocabulários e aplicações informáticas para a conversão de documentos escritos previamente, que foram disponibilizados livremente, gratuitamente, através da internet, coisa que jamais tinha acontecido. Também foi referida a questão dos nomes próprios. Há uma das bases do acordo, uma das alíneas de uma das bases do acordo, que refere explicitamente que todos os nomes que são alvo de registro não são afetados pelo acordo ortográfico. Isso está escrito explicitamente. E, portanto, um nome como Baptista continua a escrever-se Baptista. Os cidadãos da sua escrita pessoal são livres de escrever como quiserem. Se quiserem escrever com a norma de 1911 ou com a forma como se escrevia anteriormente, são livres de o fazer. É na escrita oficial, a escrita do Estado e do ensino, porque o ensino é em Portugal regulamentado pelo Estado, que o acordo a aplicação do acordo é obrigatória. Teria muito mais coisas a dizer sobre tudo. Deixe-me só pedindo desculpa por interromper, professora Margarida Correia, e com essa reflexão considera que não faz sentido reabrir este debate? Não faz sentido neste momento reabrir este debate, porque isso significa ignorar todo o trabalho que foi feito pelos vários países
para a sua aplicação. Foi desenvolvido trabalho no Brasil, foi desenvolvido trabalho em Portugal, foi desenvolvido trabalho em Cabo Verde, em Timor-Leste. Moçambique tem um vocabulário ortográfico prestes a ser concluído e a ser disponibilizado. O Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que coordena a aplicação do acordo, de acordo com o Plano de Brasília de 2010, tem estado estes anos todos a desenvolver trabalho para que isso seja uma realidade. E, portanto, esta discussão neste momento é ignorar todo o trabalho que centenas de pessoas, centenas, se não muitos milhares de pessoas, pelo espaço da língua portuguesa inteiro, tiveram a desenvolver durante todos estes anos para aplicar o acordo ortográfico. Obrigado, professor Margarita Correia, pela participação neste Fórum TSF. Testemunho desta professora investigadora que nos liga de Odivelas. Vamos agora ao encontro de Paulo Rebelo Gonçalves, é o porta-voz do Grupo Porto Editora, uma das maiores editoras portuguesas, com uma grande implantação também ao nível dos livros escolares. Paulo Rebelo Gonçalves, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que a Porto Editora olha para este relançamento do debate? Para a Porto Editora seria positivo ou negativo que se relançasse aqui a reflexão sobre esta questão do acordo ortográfico? Nós nem equacionamos a questão dessa forma. Nós vamos estar atentos se isto de facto vai ser reaberta a discussão em relação ao acordo ortográfico. E eu relembro que os editores sempre se opuseram ao acordo ortográfico, até o mesmo ser aprovado pelo Governo e ratificado pela Assembleia da República. E eu recordo também que à época, quando confrontados com a inevitabilidade da implementação do acordo ortográfico por via de decisão política, os editores alertaram repetidamente para a importância do acordo ortográfico ser implementado ao mesmo tempo que nos outros países. E infelizmente tal não aconteceu e desde então temos duas ortografias a serem utilizadas em países de expressão portuguesa. Por exemplo, o Grupo Porto Editora, que tem editoras locais em Angola e Moçambique e também em Timor-Leste, usa duas ortografias, ou seja, em Portugal usamos a ortografia de acordo com o acordo ortográfico, ainda que, sublinhe-se, na área da literatura, quando os escritores assim o solicitam, nós publicamos os livros com antiga ortografia. E depois temos em Angola e Moçambique o trabalho das nossas editoras locais, Plural Editores Angola e Plural Editores Moçambique, que publicam com ortografia pré-acordo ortográfico. Então isso significa, Paulo Rebelo Gonçalves, que um dos argumentos para o acordo ortográfico... O eventual impacto que a versão desta situação teria no setor do livro, é óbvio que terá um impacto grande, não é? Estava a perguntar-lhe, então isso significa, esse exemplo que acabou de nos dar, no caso concreto da Porto Editora, que um dos argumentos que seria facilitar a vida aos editores para se internacionalizarem nos países de língua portuguesa não está a funcionar. Não, esse foi um argumento que nós sempre desmentimos e contrariamos. Eu recordo-me perfeitamente dos anos que antecederam a aprovação do acordo e o amplo debate em que os editores participaram, nomeadamente o Grupo Porto Editora, e nós fomos perfeitamente claros e repetimos à exaustão que a implementação do acordo não teria qualquer vantagem económica para os editores. Porque percebemos, e no caso da Porto Editora, que como é sabido tem uma tradição de muitas décadas no estudo da língua através dos seus dicionários, nós temos a perfeita consciência que não era através do acordo que se iria consolidar uma ortografia junto de todos os países da lusofonia. Nem nós encaramos as coisas, o nosso trabalho única e exclusivamente com as suas vantagens económicas. Os editores, e nomeadamente os editores escolares, pautam o seu trabalho com um sentido de responsabilidade e um espírito de missão, porque é das suas edições que funcionam, que se criam muitas ferramentas de trabalho, de aprendizagem e de ensino e que ajudam a formar as próximas gerações. Portanto, todo esse trabalho obedece desde logo a princípios que são um bocadinho superiores a uma perspectiva meramente economicista.
Para nós, o que é importante é que as coisas sejam devidamente discutidas, que haja uma ampla e profunda reflexão, que sejam ponderados todos os prós e todos os contras em relação a isto, para que se tenha noção das consequências que as decisões políticas têm na sociedade. Há pouco estava a responder a uma outra questão e eu estava a tentar fazer outra pergunta e acabei por não perceber bem. Se houver uma reavaliação do acordo ortográfico, uma readaptação implicaria, obviamente, custos para as editoras? Muitos custos. Eu recordo quando foi, nomeadamente quando foi a implementação do acordo na edição escolar. Tal como acontece com as mudanças dos programas curriculares, o nosso trabalho depende muito das decisões. Ou seja, se, tal como aconteceu em 2011, quando o Estado, o Ministério da Educação da altura, tornou obrigatório a implementação do acordo na edição escolar, os editores tiveram que fazer todo o trabalho de conversão para a nova ortografia, mas conseguimos fazê-lo de uma forma faseada para evitar prejuízos para as famílias, para as livrarias, para as editoras, para as bibliotecas. Ou seja, as coisas foram feitas ao longo de alguns anos para que não houvesse um prejuízo elevado. Agora, todo esse trabalho de conversão das nossas edições para a nova ortografia foi um investimento de muitos milhares de euros, que foi um investimento nosso e que ainda por cima não teve qualquer tipo de repercussão nos preços dos livros. Agradeço ao porta-voz do Grupo Porto Editora, Paulo Rebelo Gonçalves, ter participado neste debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Mário Brás considera que, e deixa esta opinião escrita no Facebook da TSF, que a evolução da língua deve ser o resultado da passagem do tempo e do seu efeito na cultura dos povos, em vez de ficar sujeita ao arbítrio de meia dúzia de políticos iluminados com acesso ao poder legislativo num determinado momento histórico. Na página da TSF Internet, Mónica Magalhães escreve que rever o acordo ortográfico é uma emergência nacional. Este acordo, que não está ratificado por todos os Estados dos PALOP, não devia sequer ter sido adotado. Quanto à pergunta que está na página da TSF Internet, perguntamos aos nossos ouvintes se devemos reabrir o debate sobre o acordo ortográfico. 81% considera que sim.